Boa tarde a todos os convidados e a quem está a ver-nos pelo site lisboa.pt/live da Câmara Municipal de Lisboa e também nos canais Vimeo e YouTube do município da Câmara. Ora, hoje é o dia de encerrar o seminário OED 30 anos, tertúlias da empregabilidade na deficiência, mas já agora aproveito para explicar um bocadinho o que é a OED para quem está a acompanhar-nos pela primeira vez. A OED, são as iniciais para a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, é um serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Câmara Municipal de Lisboa e da Fundação Liga, que trabalha gratuitamente há mais de 30 anos no apoio a pessoas com deficiência nos mais variados setores de atividade e o trabalho é, obviamente, um desses setores. E na tertúlia que estamos agora a iniciar com o tema OED 30 anos, com testemunhos de pessoas com deficiência, há espaço para partilhar o acompanhamento que a OED tem feito a candidatos que arranjaram trabalho com os serviços e com o apoio da OED. Hoje está connosco a Sara Pestana, que é coordenadora da OED, e também os candidatos que agora já estão profissionais, não é? Que já estão a executar trabalho, mas que foram candidatos da OED, a Sara Duarte, começo pelas meninas, o Isaías Gomes e o Francisco Dias. Muito boa tarde também. E então a nossa conversa vai ser um bocadinho pela vossa história. Eu começo pelo Isaías, porque é importante também percebermos porque é que o Isaías precisou deste apoio. Portanto, o Isaías tem dificuldade de visão, é isso? Sim, senhora. Olá a todos. Assim, o ED entrou na minha vida mesmo, numa altura que eu estava mesmo a precisar e, aliás, pronto, eu não tinha conhecimento aqui da OED, aliás, só como tomei conhecimento da OED depois de ter passado pela Fundação Liga, tive lá uma formação de lavandaria durante 3 meses. Vim de Cabo Verde em 2012 mesmo para fazer tratamento de vista e para fazer transplante de córnea. Vim em 2012, cheguei aqui em 2013, iniciei, quando dei continuidade ao estudo na Casa Pia de Lisboa, estive lá durante 3 anos, estagiei no Museu da Presidência da República durante 3 meses também. Depois de sair do estágio é que eu entrei para a Fundação Liga. Daí estive lá numa formação e depois, quando terminei esses 3 meses de formação na Fundação Liga, foi-me encaminhado aqui para o ED. Para a OED, não é? Sim. E que na altura... Esse processo que esteve cá sempre sozinho. Aqui em Portugal? Sim. Não, eu tive 2 anos. Ficou em Cabo Verde. Sim, a minha mãe esteve aqui 2 anos comigo, mas depois teve que regressar por causa dos meus irmãos ainda menores. E então, aí, pronto, continuei aqui, fiquei aqui a viver no Queixo do Sodré com 18 anos. Mas eu estava a estudar na Casa Pia, daí comecei atletismo no Belenenses. Mesmo ainda na incerteza com os transplantes se era permitido o esforço, mas fui aí, comecei atletismo no Belenenses e daí é que... pronto, até hoje ainda estou na alta competição agora. E entrei aqui na OED, conheci a doutora Sandra Velez e ela me acompanhou até hoje nas entrevistas para o trabalho e depois entrei para o Corte Inglês. É onde o Isaías está a trabalhar, é no El Corte Inglês. O que é que faz lá? No El Corte Inglês estou num supermercado na área da reposição, na garrafeira. Portanto, tem que organizar os produtos que depois os Sim, é reposição, é um bocadinho de tudo. E então, o ED entrou na minha vida mesmo numa altura que eu estava mesmo, muito... Eu estava mesmo a precisar porque depois a minha mulher veio engravidar também e aí então eu tive mesmo que, pronto, começar a trabalhar. Mas o Isaías acha que sozinho teria sido muito mais difícil conseguir arranjar um trabalho?
Teria, porque como eu tinha essa baixa visão e então isso deixava-me com muita dúvida, será que vou conseguir fazer isso, será que não vou, e isso estava-me a prejudicar muito. Então depois de Então, que entrar, tipo de apoio, quando fala do apoio do OED, o que é que pode explicar a quem nunca passou por isso? o acompanhamento que dão, a pessoa sente mais, assim que me disseram que eu seria acompanhado durante o processo no trabalho, isso deixou-me já mais tranquilizado. Ficou mais confiante? Sim, sim, e com mais confiança. Entrei no El Corte Inglês. Pronto, lá a doutora Sandra explicou que eu praticava atletismo e que eu precisava dos finais de semana ajustar-me um horário para poder e competir aos finais de semana, porque temos quase competição sempre aos finais de semana. E então houve esse ajuste. Tive lá part-time durante 1 ano e 3 meses, depois passei a tempo inteiro. E logo 3 meses de ter passado a tempo inteiro, findou o terceiro contrato e passaram-me efetivo. Até hoje estou lá a trabalhar e com o ajuste de horário que me permite a prática pronto, a praticar o atletismo. Tenho um Já horário fixo. voltamos a falar, Isaías, que eu gostava o Francisco tem estado a ouvi-lo, o Francisco Sim. revê-se nestas palavras do Isaías, também a OED ajudou a ter mais autoconfiança? Sem dúvida. Antes de mais, boa tarde. Sem dúvida, porquê? Porque, pronto, a minha doença está ligada à retina e eu tenho vindo a perder gradualmente a visão. Nos últimos anos tenho estado estável, mas a verdade é que desde que eu entrei na faculdade, em 2010, eu senti que a minha visão se foi deteriorando. Portanto, os meus objetivos profissionais que eu tinha, etc., também se foram reformulando um pouco. E eu cheguei ali a um ponto em que, quando terminei o meu mestrado, fui a algumas entrevistas de emprego, sim, algumas correram bem, só que a verdade é que depois existe sempre aquele desconforto quando percebem que temos uma deficiência que não é fácil de contornar, apesar de não ser impossível, porque eu considero que desenvolvi capacidades que também só desenvolvi graças ao problema de visão que tenho, a capacidade de comunicação, de improviso, etc., que tem sido muito importante hoje em dia, mas precisava desse empurrão, digamos assim, que a OED acabou por dar. Porque, fazendo o elogio à OED, que é bastante merecido, assim que eu entrei percebi que existia uma equipa muito bem coordenada, com departamentos muito bem definidos, que ajudavam a fazer um perfil do associado, perceber quais é que eram as capacidades que essas pessoas têm, apesar de terem a deficiência, e esse tipo de conhecimento acabava por ser fundamental para quando chegássemos às empresas, quando chegássemos às entrevistas, etc., a entidade patronal já teria então uma informação mais pormenorizada sobre a pessoa que tinha à frente, sem julgar e sem existir aquele desconforto que eu senti nas outras entrevistas que tinha tido anteriormente, sem terem noção que se eu tinha a deficiência ou não tinha, o que é que se tratava. Senti que com o OED, quando chegamos a uma entrevista de emprego, não só temos à frente alguém que nos dá crédito por aquilo que somos enquanto profissionais, e não por ter uma deficiência. Isso é apenas um ponto que até, no meu caso, e acho que nós conseguimos olhar para isso assim, acaba por ser até benéfico para as capacidades que ganhamos. E acho que a OED ajuda muito bem nesse aspecto. Francisco, nessas primeiras entrevistas que teve antes de estar a ter acompanhamento, o que é que sentia? Sentia que as pessoas que estavam a entrevistá-lo tinham pudor em falar da sua deficiência ou sentia que estavam já à partida a desconsiderá-lo por causa dessa deficiência? O que é que sentiu nessas? Basicamente é o seguinte, a área da comunicação e do marketing hoje em dia requer muita versatilidade dentro que é a sua área de formação, não é? A sua área de formação. Exatamente. E eu sempre tento, eu assim que percebi que tinha esta deficiência e que tinha que contornar, ganhei capacidades puramente de comunicação em que a visão não é algo que seja tão necessário assim. A questão é que em entrevistas que eu fui variadíssimas, fosse na área de jornalismo, fosse na área de rádio, fosse na área de consultoria de comunicação, de marketing, etc., fui a variedíssimas entrevistas, o que eu senti é que
quando a conversa se desenvolvia em questões mais ligadas a, por exemplo, mexer com a saber trabalhar com Excel, com outras plataformas assim mais ligadas à informática, que eu não teria tanta facilidade, porque o meu problema requer um desgaste gigantesco de visão, porque eu, ao fim de 10 minutos fico muito, muito cansado de olhar para ecrãs e computadores e telemóveis, etc., mesmo com algumas adaptabilidades. A verdade é que eu senti sempre esse desconforto, que é, ok, estamos a gostar imenso de ti, das tuas capacidades, da forma como contornaste isto, mas se não consegues chegar aqui, se também não consegues cumprir nestas funções, nesta questão do Excel, por exemplo, foi uma coisa muito recorrente, que eles pedem mesmo muito nesta área. E é apenas um pormenor que eu acho que, lá está, foi, assim, a maior dificuldade que eu senti foi essa. Porque eram, se calhar, das únicas coisas que eu não conseguia contornar e senti essa dificuldade. E daí ter procurado a ajuda na OED também. Então, para que o Francisco possa executar o seu trabalho, foi preciso haver um ajuste até de ajuda de equipamentos que se adequem ao seu problema. Sim, exatamente. E a OED, neste momento estamos nesse processo, lá está intermediado pela OED, são alguns equipamentos que me vão ajudar a adaptar estas plataformas informáticas que eu não consigo usar como qualquer pessoa consegue, pronto, etc. Mas a verdade é que com esses equipamentos vou conseguir adaptar muito melhor estas questões e já vou poder ter um trabalho mais completo, sim. Bom, vamos à Sara, que está ali impaciente, com certeza, Sara, para também dizer que o seu caso e a sua história tem coisas parecidas com a do Isaías e do Francisco, não é? Nomeadamente, Sara, tirar um curso, porque a Sara passou por esse processo, tem um mestrado em como é que é? É em farmácia ou tem outro nome, não tem? É ciências farmacêuticas. Exatamente, ciências farmacêuticas. E isso também foi assim uma montanha que se teve que subir, Sara. Também há muitas dificuldades inerentes à inexperiência por parte dos professores, não é? Não sabem bem como lidar connosco, com pessoas com diferenças a nível motor e houve um processo de adaptação, tanto da minha parte como da parte dos professores. Pronto. Mas correu bem e eu consegui terminar bem o curso. Não fiz em 5, mas fiz em 7 anos, pronto. Mas também era uma atleta de alta competição, também dividia o tempo entre os estudos e a competição, pronto. Era muita coisa. Atleta de alta competição e campeã também. Portanto, havia também necessidade de dar atenção a esse... à parte desportiva e de competição da vida da Sara. Isso influencia o resto, Sara? O ter um desporto, estar focada naquele objetivo, abriu horizontes e alargou as capacidades? Ou seria a mesma Sara sem a competição? Não. De todo, seria uma Sara completamente diferente, isso não há dúvidas. Ajudou tanto a nível pessoal, porque eu fiquei uma pessoa muito mais comunicativa, menos tímida, que consigo falar com toda a gente, mesmo com a deficiência. Podia ser uma pessoa mais fechada e não. E sou, felizmente, essa parte do desporto e do convívio com outras pessoas ajudou-me muito a ficar mais comunicativa lá. Diga. Não, eu peço desculpa de estar a interromper, já estou com pressão do tempo e ainda agora começámos, nem sei bem.
São 15 e 21. Pronto. Sara, portanto, quando a Sara estava a estudar, achava que iria arranjar trabalho sem precisar de ajuda de outras pessoas. É verdade. Eu tinha planos em que terminava o curso e passados meses já estaria a trabalhar. E não, e foi muito difícil. Mais ou menos 10 meses consegui fazer um estágio profissional pelo IFP, mas também porque era irmã de uma amiga, pronto, foi uma ajuda, tá? Fiz o estágio 9 meses do IFP e quando terminou a senhora não quis que eu ficasse e aí começou então a minha procura, não é? Pelo emprego, pronto. Que é o normal. Eu já li esperar por respostas ou marcação de entrevistas. Muitas vezes não havia respostas, muitas vezes ligavam, ouviam a minha voz e ficavam assim atrapalhados. Desculpe, não era bem isto, andávamos à procura. Assim, houve muitas pessoas que fizeram isto e eu já para o fim já estava cansada e não era muito bem. Mas vamos enchendo, não é? Vamos enchendo até que ganhamos cabo e vamos dizendo as verdades. Às vezes é preciso dizer. Pronto. Agora, e a intervenção da OED no seu caso, em que é que consistiu e porquê é que foi benéfico? Eu passado 2 anos achei então que era preciso apoio, uma ajuda. E tive o conhecimento da OED e recorri à OED em que realmente tive um apoio excelente, desde vamos enviar os currículos, sim, mas nesses envios tem informação que tem o apoio por trás de uma empresa e pode ser que quem vá ler fique mais descansado. Pronto. E realmente, sim, houve mais entrevistas em que fui também acompanhada. Lá está o apoio, é sempre bom. E consegui, em menos de um ano, conseguimos realmente resultados, felizmente. E tenho a agradecer muito. E, portanto, foi preciso essa orientação e esse suporte, digamos assim. Isaías, então, nós já percebemos que para o Isaías foi importante ter alguém para dizer estamos aqui contigo e vamos apoiar-te e bater a portas. Agora, depois é preciso começar a trabalhar e aparecem colegas que se calhar nunca trabalharam com ninguém com alguma limitação ou deficiência por causa de problemas de saúde. Como é que foi essa parte? Eu cheguei lá, comecei a trabalhar, para mim, logo no início, pronto, como ninguém nasce aprendido e com as deficiências a minha dificuldade lá na empresa era conhecer os produtos, saber onde é que estavam no armazém e conseguir trazer para a loja e tendo algum conhecimento. Mas toca lá dentro da empresa também uma coisa que eu valorizei lá muito foi a parte dos colegas lá. Logo desde o primeiro dia sempre fui muito bem acompanhado. Acompanharam muito, disseram, olha, qualquer dúvida que tiveres, podes perguntar. Por mais picuinha que seja a pergunta, podes nos procurar.
E isso me deixou muita vontade para conseguir adaptar ao trabalho. E a empresa passou-me efetivo, certo, porque gostaram do meu trabalho e já me chamaram até agora, porque quando contratam pessoas, às vezes fazem algumas palestras lá, eles chamam para falar mesmo com as pessoas que estão a entrar. Isso deixou-me muito tranquilizado. Porque o Isaías está numa empresa que tem outros trabalhadores com diversos tipos de deficiência. Sim, senhora. Sim. E tanto praticamente em quase todos os países eles têm pessoas contratadas com deficiência. E Ia passar ao Francisco porque, além das questões de procurar trabalho e de convencer uma empresa de que se é um bom trabalhador, depois há os outros no dia-a-dia. E eu tenho alguma curiosidade em perceber, o Francisco, durante a faculdade, esse seu problema foi-se agravando e também foi digamos que um obstáculo para ir fazendo o seu percurso escolar? Sim, principalmente porque eu quando piorei a primeira vez mais a sério, quando perdi um grau de visão assim maior, foi na transição do 12º para o primeiro ano de faculdade. E eu deixei de conseguir escrever e ler como fazia até então, fazer as provas escritas, por exemplo, e então foi assim que eu comecei a tentar perceber o que é que me estava a acontecer. E então tive alguma resistência também de alguns professores, de alguns colegas. Porquê? Porque olhavam para mim, e depois essa é outra das dificuldades que eu tive, olhavam para mim e não percebiam. Muitas vezes eu tinha que apresentar o relatório médico para perceberem que realmente eu tinha esta deficiência. O que eu fiz a partir daí foi tentar ganhar algumas ferramentas próprias para tentar contornar isto. Ou seja, a partir do momento em que eu não conseguia fazer, por exemplo, provas escritas da mesma forma, eu comecei a tentar então ganhar capacidades de oralidade e comecei a fazer as provas orais de forma gradual, né? As primeiras não correram muito bem, não tinha essa capacidade, mas depois lá está, comecei a partir do 2º, 3º ano de faculdade, consegui desenvolver essas capacidades e acabei por ter um bom aproveitamento, sendo que no início sim, foi muito mais complicado, porque nem eu sabia muito bem o que é que estava a acontecer, porque foi de um momento para o outro, foi mesmo de um dia para o outro que eu piorei, porque eu até aos 18 anos via bem, tinha 70% de visão e neste momento tenho 10 num olho e 5 no outro, portanto foi assim uma diferença abrupta, mas que pronto, com o passar do tempo fui conseguindo lidar bem com isso. Mesmo na faculdade. Mas o Francisco teve experiências negativas no relacionamento com os outros por causa desse seu problema? Tive alguma resistência da parte de alguns professores que, lá está, olhavam a questão da aparência, olhavam para mim e não tinham a noção do quão mal eu estava a ver e do quão incapacidades eu tinha para fazer a mesma avaliação dos meus colegas. Tanto que a única coisa que eu dizia é que queria fazer as mesmas provas dos meus colegas, só que em vez de escrever, eu apenas falava. Pronto, respondia oralmente e tive alguma resistência, mas felizmente a maioria dos professores tiveram essa consciência de perceber. Portanto, que apenas estava a adaptar. Fez o curso e fez um mestrado. Exatamente. E fora da situação universitária e escolar, acontecem embates por parte de pessoas que não entendem o que é viver com as suas circunstâncias? Sim, existe. Porquê? Porque para nós que temos doenças de baixa visão, as pessoas às vezes não entendem que existe um intermédio, que é quem não vê nada e quem vê bem. Não, existe esta questão que é, nós de facto temos ainda conseguimos ver, conseguimos adaptar, e não é só porque aparentemente olham para nós e não conseguem perceber que temos essa deficiência, não é por isso que nós não deixamos de ter essas incapacidades. Tive algumas, sim, e mesmo no mestrado principalmente tive, até da parte da direção da universidade, tive assim algumas questões que não foram muito boas, mas lá está, também nunca tinham tido essa experiência de lidar com um aluno com deficiência. Eu acho que isso também foi importante para abrir esses horizontes, que é para mostrar que nós também temos estas capacidades, tanto que eu terminei o mestrado em Gestão de Marketing a fazer as apresentações orais
da minha turma, a representar a minha turma. Porquê? Porque ganhem essa capacidade. Eu acho que essa é também uma boa mensagem que devíamos passar. E lá está, voltando também à questão da OED, a OED ajudou muito a que os associados percebam que têm essas capacidades, a ganharem confiança porque têm realmente esse valor, para depois, quando chegarem a uma empresa, conseguirem simplesmente desenvolver então, o trabalho. foi ajudado a fazer entrevistas de emprego? Sim. Portanto, foi treinado para isso. Depois pode acontecer isto, depois como é que respondes, se te perguntarem isto, o que é que vais dizer? É assim que funciona? Sim, porque no início, como eu estava a dizer há pouco, fazem um perfil do associado e depois nós temos algumas reuniões mesmo com outras pessoas que são associadas da OED e vamos ali trocando algumas ideias e lá está, aprendemos a fazer um currículo, aprendemos a fazer uma carta de apresentação, como é que devemos de abordar ou não o tema da deficiência, não fazer disso o tema principal, mas sim uma parte daquilo que nos caracteriza, não sendo a parte principal, é apenas mais uma característica que nós temos. E ajudaram-nos muito a perceber isso para depois estarmos preparados no dia da entrevista, que temos também uma pessoa da OED a acompanhar-nos, e depois acaba por ser um pouco mais fácil e torna o processo mais natural, o mais natural possível e o mais normal possível, porque no fundo é isso que nós somos. Não deixamos de ser pessoas normais, temos apenas uma característica diferente. Então, Conceição, não sei se posso... Sim, sabe. Desculpa. Diga. Como tínhamos combinado, ir intervindo, então, e isso que o Francisco estava a dizer eu acho que é muito importante passarmos essa mensagem, é que assim, a OED atende pessoas, pronto, pessoas que têm alguma condição, mas não é essa condição que as define, não é? Nós dizemos que somos um serviço para pessoas com deficiência e somos, porque é assim que está dito e que a sociedade percebe que tipo de pessoas é que nós atendemos, mas somos todas pessoas com as suas características, com as suas competências, e é exatamente isso que se pretende perceber, não é? Quais são as competências das pessoas e depois, entretanto, ver quais são as ofertas que são compatíveis com essas competências, não é? Com esse perfil. Mas Sara, eu compreendo isso, mas acha que para todas as pessoas serem pessoas é preciso que haja um conhecimento daquilo que as caracteriza. Portanto, se eu não souber que o Isaías tem dificuldades de visão e achar que ele tem que ser igual a mim, a nossa relação vai correr mal. Exatamente. Mesmo com o Francisco, não é? Pronto. E, portanto, eu se estiver com o Francisco e tiver exigências com ele, ignorando que ele é diferente de mim e que eu sou diferente dele, e, portanto, é importante comunicar e falar sobre estas diferenças, sobre estas dificuldades, sobre estas características das pessoas e deficiências a par das suas qualidades. Exatamente. Porque, se calhar, eu até sou capaz, o Francisco, se calhar se estivesse aqui agora a moderar esta conversa, até faria isto muito melhor do que eu, porque já está tão à vontade. Que ele é um homem da rádio, o Francisco é um homem da rádio. Capacidades de conversa, não é? Dá vontade com as pessoas, que se calhar eu estou aqui um bocadinho a navegar, porque faço televisão e outro tipo de coisas, e se calhar, sei lá, se calhar estaria aqui Francisco, um dia deste é o Francisco a moderar um painel destes. Teria todo o gosto. Teria todas as competências. Mas é importante isto que eu referi ou não, Sara? É muito importante e tocou aí noutro ponto, que eu acho que também é fundamental explicar, que a OED aqui faz aqui um papel de mediação, não é? Ou seja, é aqui um agente que põe em contacto as pessoas com deficiência e as empresas. E aquilo que a Sara disse há pouco, que tem a ver com o que a Conceição estava a dizer agora, que é nós contextualizamos a pessoa que apresentamos às empresas. E, portanto, explicamos às empresas que a pessoa tem aquela condição, nós não gostamos de falar de limitação, falamos mais em condição, tem aquela funcionalidade, pode fazer aquilo e está apta para fazer aquela função ou algumas funções dentro de uma determinada profissão. E, portanto, a empresa, quando aquela pessoa chega à empresa, já sabe com o que é que pode contar e como é que pode lidar e não vai pedir, se calhar, ao Isaías para ver determinadas coisas que ele não vai conseguir ver, não é?
Ou Portanto, Francisco lá faz outras coisas. no fundo, o que a OED faz é abrir caminhos, não é? Abrir caminhos para as pessoas que recorrem à OED e abrir caminhos para as empresas, para elas poderem perceber que podem ter trabalhadores diferentes uns dos outros e que a empresa pode funcionar dessa maneira com as características das pessoas. Sara, o trabalho da Sara numa farmácia imagino que também, como o Isaías, tenha que organizar também os produtos, não é? Como o Isaías faz no supermercado, mas tem também muito de atendimento com pessoas, e as pessoas que entram numa farmácia, uma é diferente da outra. Estes momentos, que tipo de momentos é que há na vida da Sara que tenham uns que sejam mais de ficar um bocadinho irritada e outros que dê mais para até brincar com a situação? É assim, tem de tudo. E felizmente não me posso queixar. Tem sido uma menina muito abençoada, muita gente gosta de mim e dá-me um ótimo feedback, com muitos elogios e gostam muito de ser atendidos por mim, felizmente. Mas sim, há atendimentos também que não que sejam inusitados, não são, felizmente, mas eu sei ver na expressão das pessoas a estranheza, porque não é normal ver uma pessoa com dificuldades na comunicação a atender ao público. A falar uma coisa visível, não é normal. Pronto. E eu vejo bem na expressão das pessoas, assim como as crianças também, principalmente aquelas que não têm uma educação, que tenham algum contato com pessoas com deficiência, ficam a olhar para mim e a tentar ver o que eu sou. É uma pessoa diferente. Pronto. Mas, Sara, isso também tem a ver com o facto de haver muitas pessoas com limitações físicas ou de outra natureza que, com a dificuldade que têm de encontrar trabalho, acabamos por não as ver. Portanto, e isso é um problema, porque se houvesse mais gente que tem capacidades a trabalhar, menos seria a estranheza, não é? Exatamente. Lá está aí a importância da sociedade incluir mais. É importante haver mais inclusão a todos os níveis, seja no trabalho, seja na escola. Até há bem pouco tempo havia pouca inclusão na escola, nas faculdades, em tudo. Eu acho que é importante trabalhar muito nesse sentido. Se nós não aparecemos, se nós não saímos à rua, toda a gente, principalmente a geração mais nova, não vai saber o que é, não vai saber lidar com isso. E é importante nós estarmos na rua e haver esse choque de realidade que muitas vezes não há. E eu costumo dizer muitas vezes, cada vez que eu saio à rua todos os dias, é para agitar as mentalidades das pessoas, para acordarem para a vida. A vida não é tudo perfeito. Cada pessoa tem o seu mal, né? Houve mal, houve menos, há tudo. Mas as pessoas acham que toda a gente é perfeita. Isso não existe. É assim, Isaías. Também sente que é preciso mais que as pessoas que têm qualquer tipo de limitação tenham mais oportunidades de poder mostrar aquilo que valem.
Sim, e as pessoas aceitar as diferenças. É isso. E no trabalho, Como por é que exemplo. foi, desculpe só agora, Isaías, como é que foi na sua família? O Isaías cresceu a achar que era capaz de fazer coisas ou quando conseguiu arranjar aquele trabalho e ter uma estabilidade também por ter um trabalho, houve gente à sua volta que se surpreendeu? Como é que Assim, foi? eu cresci lá em Cabo Verde, mas mesmo assim, porque eu tive a febre de meningite, que me afetou o ouvido, por exemplo, aqui o ouvido esquerdo é totalmente surdo, ou seja, é irreversível. E não sei se já notaram aí na câmara, eu tenho que virar um bocadinho do lado direito para conseguir estar a ouvir nitidamente a conversa. E então eu sempre achei que eu era capaz de conseguir, pronto, fazer a vida, digamos, normal, porque eu sempre fui para a escola e então sentei, como tinha baixa visão, eu sempre sentava sempre à frente. E além de ter isso, eu nunca fui um mau aluno. Até mesmo aqui na Casa Pia também, eu tive muito apoio aqui na Casa Pia para conseguir terminar os estudos. E eu sim, nunca fui um mau aluno porque essa dificuldade obrigou-me a esforçar para conseguir me adaptar pronto, ao dia a dia. E, e é isso que as pessoas também precisam de aprender e aceitar as diferenças e sermos mais divulgados, porque às vezes não é porque temos uma incapacidade que já somos incapazes de fazer tudo à nossa volta e ficar totalmente dependente. Isso precisamos de nos aparecer mais. E de mudar. Sara, já agora, não a Sara Duarte, mas a Sara Pestana, porque isto é importante. Quais são os maiores obstáculos que encontram por parte das empresas? Esta estranheza de que a Sara ainda há bocado falava, que as pessoas estranham, as empresas também estranham. Exatamente, sim. É muito esta estranheza e este medo do desconhecido também, não é? Ainda existe muito preconceito e ideias feitas face às pessoas com deficiência. E muitas vezes, quando nós vamos às empresas, a primeira ideia que as pessoas têm de pessoas com deficiência são pessoas com cadeiras de rodas, que tiveram um acidente e, portanto, que não têm as pernas ou que não conseguem fazer uso das pernas, mas que depois têm tudo o resto funcional. E aquilo que nós temos que desmistificar são várias questões, não é? Portanto, são as questões de que as pessoas com deficiência não são um grupo homogéneo, não é? Que essa Aliás, imagem... como vemos neste painel, temos aqui três Exatamente. pessoas com percursos diferentes e, bom, coincidem todos nesta necessidade das pessoas valorizarem mais quem tem estas características, não é? Até porque, Sara, um trabalhador que tenha qualquer tipo de limitação ou característica que diferente de quem não tem, e isto exige mais esforço destas pessoas e isso é um valor. Sim, isso também é outra das... Isso também existe essa situação, de facto. Mas que, o Isaías estava, por exemplo, a dizer, eu sempre fui bom aluno, eu sempre acreditei, ou seja, mas para ele fazer certo tipo de coisas é mais difícil do que para outra pessoa que não tenha a mesma dificuldade que ele tem, não é? Exatamente, ou seja, estas pessoas no fundo quase que têm às vezes uma dupla dificuldade, porque é a dificuldade inerente à sua condição e depois a dificuldade que têm de provar aos outros que são tão capazes ou que são capazes como os outros, não é? E, portanto, existe aqui quase um esforço acrescido no sentido de mostrar quase que depois caímos em dois polos opostos, ou que as pessoas com deficiência são os coitadinhos, ou então que as pessoas com deficiência são uns super-heróis, não é? Quase como se fosse dois polos opostos. Mas aqui, no fundo, aqui o que nós queremos passar, a mensagem é que são pessoas como quaisquer umas. Todos nós temos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, não é? Muitas vezes, nas deficiências até que não são visíveis, até nos perguntam, mas tem deficiência, que tipo de deficiência é que tem, não é? Portanto, ficam assim um bocado baralhadas as pessoas porque não percebem, não identificam logo qual é o tipo de deficiência e como é que isso pode interferir ou não na função. E também a questão de
de não fazermos juízos de valor e não tendermos a tratar as pessoas todas como igual, não é? Portanto, nem todas as pessoas, depois também existe muito isso, as pessoas com deficiência visual são todas tratadas da mesma forma, as pessoas surdas são todas tratadas da mesma forma, e nós temos pessoas exatamente com o mesmo diagnóstico ou com a mesma condição, que têm funcionalidades completamente diferentes e que podem ter, em função da sua funcionalidade, postos de trabalho diferentes, não é? E é isso que Aliás, é preciso as pessoas perceberem. Como as restantes pessoas. Exatamente. Como se costuma dizer, há pessoas que não nasceram para estar a atender pessoas num balcão, há pessoas que não nasceram para ser jornalistas, há pessoas que não nasceram para ser músicos e por aí fora, não é? Só completando agora um bocadinho, Conceição, só para me deixar acabar, só completando aqui um bocadinho. A questão aqui também é preciso que as pessoas, que se perceba que não são homogéneas e que não são, que no fundo não são todas iguais, não é? Mas também é preciso perceber que a deficiência não é igual a um problema. Ou seja, muitas vezes ainda existem empresas que nos dizem isto, mas se eu tenho para a mesma vaga ou para a mesma oferta de trabalho, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, parece que já estou à partida a criar um problema na empresa de meter alguém que já vem na sua bagagem com algum problema. Não. Eu costumo dizer que muitas vezes nós estes problemas sabemos que eles têm, mas os outros todos que não são visíveis e que nós temos, pessoas ditas normais, não é? Não sabemos. E, portanto, não é comprar um problema, pelo contrário, é já saber com aquilo que podemos contar e podemos adaptar as coisas em função dessa condição, que não é um problema. E se não houvesse preconceito, não era preciso existir a OED, não é? Não, exatamente. Enfim. Francisco, eu acho que era uma boa ideia, que seria uma boa ideia aqui estarmos a ser seguidos por muitas pessoas e pessoas também muito diferentes umas das outras, para o Francisco aproveitar. O que é que acha que é importante as pessoas saberem quando, nesta questão do trabalho e do emprego, perante pessoas que têm algum tipo de limitação ou de característica que as diferencia das outras? O que é importante? Essencialmente, e por isso é que eu digo que quando fui a algumas entrevistas através da OED foi muito... Eu senti-me como alguém, lá está, eu estava a ter aquela entrevista e senti crédito, ou seja, a pessoa que está à nossa frente perceber que nós temos capacidades e competências que desenvolvemos ao longo dos anos perante a nossa experiência, tem a ver ou não com a deficiência, porque o nosso percurso vai muito para além disto, e nós temos competências que realmente merecem ser valorizadas. Eu posso dar o exemplo de quando foi a entrevista no El Corte Inglês. A entrevista teve cerca de 1 hora e durante essa hora o assunto de deficiência talvez tenha sido abordado 5, 10 minutos. Porquê? Porque realmente faz parte, mas existiram múltiplas outras... De comunicação, a capacidade de lidar com situações de stress, determinadas coisas que são importantes e que nos fazem sentir iguais, lá está, estávamos a falar há pouco. Mas é que eu acho que é importante as pessoas perceberem, e daí eu achar que as empresas deviam ter-nos, nem que fosse, e eu acho que a OED faz muito bem isso, nós vamos a algumas visitas, também temos, e é importante referir isso, já tivemos algumas visitas a algumas empresas, em que nos vão fazendo perguntas, então, mas tu de facto és bom nisto, o que é que tu realmente gostas de fazer, és bom nisto, que experiência é que tiveste, porque nós tivemos também múltiplas experiências extracurriculares que são importantes também abordar, porque nós enquanto pessoas, enquanto profissionais somos muita coisa, e às vezes numa entrevista, só naquela entrevista não dá para perceber nem metade, e eu acho que é de facto importante existir essa consciência também de quem nos está a empregar, que realmente, ok, esta pessoa tem estas capacidades que nós precisamos e que não temos. E eu acho que é importante isso, de facto. É ver para além daquilo que as pessoas têm receio. Têm receio, não é, Francisco? Exatamente, porque... E tentar entender também. Por isso é que eu recordo-me de uma das sessões que tive na OED, foi das que eu mais gostei, que tivemos em grupo, e que tivemos a escrever uma carta de apresentação. E é muito importante nós percebermos que faz parte na carta de apresentação nós falarmos da deficiência que temos, mas existe sempre aquela forma de eu tenho esta deficiência, mas com esta deficiência eu consigo contornar e desenvolver esta e outra capacidade que me permitem hoje estar preparado
para chegar a uma empresa, seja ela qual for, ou chegar a uma universidade, ou chegar a uma escola e dizer, ok, eu tenho isto, mas eu consigo ir por aqui ou por ali e contornar esta situação. E é isso que eu tenho tentado fazer, e é essa a mensagem que eu também tento passar aos meus colegas e aos associados com quem já falei, porque essa comunicação e essa partilha é muito importante, e a OED promove muito essa partilha entre nós todos. E eu acho que é essa a mensagem que temos que passar, é que nós temos, de facto, muitas capacidades e competências que têm que ser aproveitadas, porque são mais-valias, podem realmente ser mais-valias e vantagens até competitivas para essas empresas. E eu acho, para todas as empresas, eu acho que tem que se abrir o horizonte nesse aspecto. E tem que se desmistificar, como estava há pouco a Sara a dizer, tem que se desmistificar toda esta situação. Porque nós temos muito, muito mais para dar do que a maioria das pessoas julga. Sara, a Sara andou a transportar o telefone pela casa, se calhar por causa da internet. Estou a ver lá de um lado para o outro. Conceição, são 10 para as 4, só para lhe dizer. Já estamos a amassar as pessoas que estão a seguir-nos. Eu espero que não. Mas era para avisar. Sara, podemos falar agora ou não? Sim, já tenho a carregar. Pronto. Eu também já estou com dificuldades aqui no meu aparelho, que já está a ficar também sem bateria, portanto, a Sara Pestana não precisa de se preocupar, que já não vamos estar aqui muito mais tempo. Mas, a Sara Duarte, estávamos aqui a falar das pessoas, eu até tenho estado a generalizar, porque digo, as pessoas não compreendem, e isso, uma generalização é sempre perigosa, porque obviamente que há muitas pessoas que não têm preconceito, não é? Portanto, não. Mas às vezes, Sara, é mais o desconhecimento ou mais o preconceito? Acho que é um bocadinho dos dois. É um bocadinho dos dois, sim. Ainda existe muito preconceito. Ou seja, aquela ideia perfeita. O deficiente é aquela pessoa que, generalizando, baba-se, anda mal, ou fala mal, ou, enfim, tudo o que é físico e não tem capacidade psicológica. Portanto, a ideia perfeita é essa. E então, isso, ao juntando ao desconhecimento, não é? Que eu acho que as crianças principalmente têm desconhecimento, não ajuda. Espera aí, eu estou aqui algum problema. Estamos as duas, que eu também estou a ficar já sem bateria. Estava a dizer, então, acho que é realmente um bocadinho dos dois, sim. Mas, Sara, acha que a Sara, enquanto profissional, acha que contribui de certa forma, obviamente que contribui com o trabalho na farmácia, como as outras pessoas que lá trabalham, porque é numa farmácia que a Sara está a trabalhar, mas sente que com certeza que há pessoas que entram uma primeira vez e depois vão outra vez e passam a mudar de comportamento? Sim. Completamente. Hoje em dia eu já estou nesta farmácia há 4 anos, fez 4 anos, e noto a mudança dia a dia. Hoje em dia já os clientes mais habituais já nem ligam à minha deficiência, já nem falam comigo como se tivessem a falar uma colega minha. Não há diferença. Esse nível foi um processo.
também foi um prazer. Eu entrei inicialmente a part-time, depois saio do doutor que me contratou e depois passei a tempo inteiro. Portanto, neste momento a Sara está a tempo inteiro na farmácia e está como as outras pessoas que lá trabalham. Eu não tenho muita diferença. Quando estava em part-time não fazia atendimento, só depois, mais tarde, comecei no atendimento e aí sim notei a diferença total da reação dos utentes. Pronto. E hoje em dia não tenho queixas nenhumas. Aliás, pelo contrário, as minhas colegas dizem que as pessoas são mais pacientes comigo do que com elas. Portanto, já inverteu aí essa situação. Mas, Sara, para si é importante ter esse contacto com as pessoas? É uma parte do trabalho que a Sara gosta? É poder estar a atender as pessoas e serem diferentes todos os dias? Sim, eu gosto mais. Eu gosto muito de comunicar. Apesar de tudo e da minha dificuldade, eu gosto muito de comunicar, de conversar. Eu até sou muito atenciosa e falo muito com os utentes. E por isso é um desafio para mim, mas é um gosto enorme que eu tenho. Bom, e Isaías, portanto, esta situação de poder ter contado com a OED ainda continua a ser seguido pela OED? Há momentos em que precisa de apoio? Agora, como já estou efetivo, pronto, agora é só entrar em contato com a doutora Sandra, dizer que está tudo bem, que tem estado a correr tudo bem, o trabalho tem estado tudo ok, mas se eu precisar de ajuda, eu ligo para o OED, sim senhora, porque eu já estou efetivo, então as coisas estabilizam. Isaías, e o Isaías teve momentos na sua vida em que pensou, e se eu não encontrar trabalho? E se eu não conseguir ser autónomo? Quando terminei o estágio, eu tive até mesmo para regressar para Cabo Verde. Porque eu estava com muita desconfiança se eu ia conseguir ou não emprego. Eu sabia que eu era capaz de trabalhar, porque eu não tinha trabalhado eu não tinha desempenhado praticamente nenhum trabalho, ou seja, esse trabalho que eu estou... Não tinha experiência profissional, não é? Sim, senhora. Sim, foi isso. Foi o meu primeiro emprego. E eu fui decidido mesmo dar o meu melhor para conseguir ficar com o trabalho. E aí o diretor, todo o pessoal lá já me conhece, gostaram muito do meu trabalho e até já tenho lá muitos clientes que já têm mesmo dentro do supermercado, que é uma coisa que não é muito normal, há muitos clientes que já me conhecem porque foram lá, porque tiveram a falar comigo, pediram-me certa informação, notaram mesmo a minha dificuldade, mas que eu preciso de usar óculos, porque às vezes desconheço. Quem olha para mim no dia a dia normal, que passa por mim, não imagina se eu tenho essa deficiência. Se eu não, por exemplo, estou no supermercado, se não me pedir nenhuma informação, estou lá a trabalhar, a pessoa não nota tanto. Só se eu for ver alguma validade de algum produto ou alguma informação que esteja no rótulo. E se não comunicar com o cliente ou com a pessoa, às vezes não é visível, porque é uma coisa também às vezes que faz diferença. De uma pessoa ter uma deficiência. Quero aproveitar só para deixar umas últimas palavras ao nosso auditório para terminar. Sim, senhora. Peço desculpa, não percebi a pergunta. Se quer deixar umas últimas palavras de alguma coisa que ache importante e que não disse ainda, porque já estamos a terminar. Acho que é agradecer mesmo o trabalho de toda essa equipa.
que estão a nos ajudar a dar a conhecer pelas empresas e que começamos a ter mais visibilidade. Visibilidade é a chave, Francisco. É, sem dúvida que é a chave, por isso é que iniciativas como estas são absolutamente fundamentais, porque aqui durante esta hora estivemos a conversar sobre todas as nossas experiências profissionais e deu para perceber um pouco aquilo que nós somos, as mais-valias que temos e acima de tudo a confiança que temos e passando a mensagem para pessoas que têm deficiência e que nos estão a ouvir e que estão um pouco reticentes em procurar emprego, têm medo de procurar um curso superior, etc., espero que tenhamos ajudado nessa perspectiva, porque estamos a dar essa visibilidade de que é possível ser bem-sucedido e ter esse sucesso. Sara, o medo é o maior inimigo para alguém que nasce com uma determinada característica ou que adquire essa característica? Sem dúvida. Não podemos ter medo, pelo menos, de enfrentar as coisas. Não podemos ficar fechados em casa. Temos que ir à luta e ir atrás dos nossos sonhos. É isso. Muito obrigada a todos. Não sei se a Sara Pestana quer acrescentar alguma coisa para terminarmos. Já estamos na hora, não é? Já estamos na hora, Eu sei que a Sara é que tem estado aí com o relógio. Com o relógio, não é? Fiquei com esta função do relógio. Não, mas pronto, acho que a mensagem... Primeiro queria agradecer a todos a vossa presença, que foi fundamental aqui nesta conversa que tivemos, que para mim foi super agradável, tenho imenso orgulho em ter estas pessoas aqui a prestar o testemunho do trabalho da OED e ter aqui também a Conceição Lino connosco, portanto, toda a equipa da OED também agradecer todo o trabalho que elas fazem e que desempenham com a maior motivação e gosto também, acho que é muito importante o gosto por aquilo que fazemos, e dizer que estamos disponíveis para atender todas as pessoas com deficiência que nos queiram contactar e empresas que queiram abrir portas, não é? Para fazerem este caminho e contratarem pessoas. Sara, e não deixar que esta crise que se veio bater às nossas vidas Exatamente. nos impeça de continuar à procura e de querer trabalhar, não é? Que o trabalho é isso mesmo. É uma continuar. Não é aquilo que nos torna também mais completos e mais cidadãos, e acho que é um direito muito importante e que devemos sempre lutar por ele e não deixá-lo escondido num cantinho, como dizia a Sara. Ora, o nosso tempo realmente chegou ao fim. Também agradeço, obviamente, a estes belíssimos entrevistados que tive e a todas as pessoas que estiveram também a acompanhar-nos através das plataformas da Câmara de Lisboa. Também, já agora, agradeço ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e à Câmara de Lisboa e também à Fundação Liga por todo o apoio na organização deste evento. E ainda por cima, estamos no mês de maio, não é? Que é o mês europeu da diversidade. Portanto, o que é que seria do ser humano sem diversidade? E, portanto, já agora, em nome da OED, também estendo este agradecimento a todos os participantes das outras sessões, que foram 4, aos moderadores e ao público que esteve aqui desde 29 de abril. E deixo também, obviamente, o convite para quem quiser procurar emprego com a intermediação da OED, ir ao site, a Sara Pestana já falou disso, é oed.com.pt e aí tem todos os contactos e todas as informações úteis e, claro, como dizia a Sara Pestana, todas as empresas que queiram ter este enriquecimento no seu grupo de trabalhadores e poderem contar com trabalhadores inesperados, que muitas vezes eles não acreditam e depois ficam tão surpreendidos com o que todas estas pessoas são capazes de fazer, não só estes 3 entrevistados que tivemos hoje, que são realmente casos maravilhosos de pessoas, eu diria, e de cidadãos também, como muitos outros que não estiveram connosco, mas que lutam todos os dias para ter aquilo a que têm direito, que é o trabalho.
nos faz também sentir-nos realizados. Obrigada, então. Já podem todos desligar os aparelhos. É tudo assim, não é? Obrigada. Obrigado.